Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação. Aula número 20. O que a santificação tem a ver com o pecado? Este assunto é sério. Santificação e pecado. Vamos analisá-lo. Em primeiro lugar, Romanos capítulo 8 é um dos grandes capítulos doutrinários da Bíblia. Tremendo. O apóstolo Paulo analisa o nosso relacionamento para com Deus e a certeza que temos da salvação, e coloca muito bem a obra de santificação neste capítulo 8. Eu quero ler com você 3 versículos que falam respectivamente dos 3 aspectos da nossa salvação. Mas em princípio eu queria dizer o seguinte: há muitas pessoas que estão falando em salvação sem saber o que é a salvação. Estão raciocinando com salvação como se fosse um presente, como se a salvação fosse um embrulho que você pudesse receber, amassar, perder, dar, ganhar. Não é assim a salvação. A salvação é um processo de 3 etapas, uma no passado, uma no presente e uma no futuro. A salvação no passado é a salvação que consiste do perdão dos pecados passados. Nós fomos livres da condenação de nossos pecados. Quer ver isto em Romanos 8, versículo 2? Diz aqui: porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Senhor me livrou pela sua morte da condenação que estava pesando sobre mim por causa do meu pecado, por causa da minha insubmissão, da minha independência, por causa da sua maneira de viver egoísta, a sua maneira de viver em que você era o Senhor da sua vida. E uma vez que você agora já não anda mais segundo a carne, mas pelo Espírito, então isto é garantia de que você foi perdoado de seu pecado passado. Você foi livre da condenação do pecado que pesava sobre você. Isto é a salvação no passado. A parte do presente da salvação é exatamente a santificação. Como diz capítulo 8 de Romanos, versículo 13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então é necessário que agora, no presente, esteja em curso a santificação, que é a parcela da salvação no tempo presente. Se você mortificar os feitos do corpo, como? Consagrando a sua vida a Deus. É assim que se mortifica, dia a dia, se consagrando a Deus. Isto se chama santificação. E é por isso que a salvação não é um ato no passado. A salvação é um processo que se desenrola no presente e continuará no futuro. E a salvação só será completa ao final. Não há que se garantir que você agora já pode descansar que você já tem salvação. Independente do seu futuro, você já tem salvação. Isto não se encontra na Bíblia. Se você no presente não se santificar, Hebreus 12, versículo 14, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação não há salvação. Sem se santificar, sem que você faça morrer os feitos do seu corpo agora no tempo presente, a parcela presente da salvação não será feita, e a salvação que não tem um pedaço não é salvação completa e não se completará. Isto testificará contra você. Você não completará a sua salvação, você não verá o Senhor. Independente do que você fez no passado, se no momento presente você não está se santificando, você não está se consagrando a Deus, se separando do mal, dos princípios deste mundo, você não terá parte com Deus. Isto é terrível. Isso não significa propriamente a perda da salvação. Significa que você não terá salvação, porque não está se santificando. A salvação no tempo presente é sinônimo de santificação. Se você não está se santificando, você não está se salvando. A salvação é pela graça de Deus, mas ela opera no tempo presente como a sua santificação. Sem santificação, ninguém entrará no céu.
E o tempo futuro da obra de salvação está no versículo 21, quando diz: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Será no futuro. Quando a salvação se completará? No futuro. Mas o futuro depende de quem? De Deus. Então, se você garante agora a obra de santificação de Deus na sua vida, então você tem o futuro garantido. O que Deus nos garante na sua palavra é o futuro, mas Ele não garante o presente. O presente depende de você. Ele não garante o presente independente de você. É necessário que você participe voluntária e espontaneamente da obra de santificação, consagrando a sua vida, sem o que não há salvação para você. A santificação, portanto, é um processo, salvação no passado, no presente e no futuro. No passado, depende da graça de Deus em que você ficou livre da condenação do pecado que pesava sobre você. No tempo presente, a salvação se manifesta na sua santificação, em que você é livre e você tem vitória sobre o pecado no dia a dia. E a salvação futura dirá que você ficará livre da presença e da tentação do pecado. Isto depende de Deus e nós podemos confiar na sua fidelidade. Mas, como o tempo presente é o mais importante e é o que conta, o passado já passou, o futuro não veio, o que conta é o presente e Deus é Deus do presente. Então, vivamos no presente, santificando a nossa vida. Vamos santificar a nossa vida, nos separando dos princípios deste mundo, nos separando do mal, consagrando a nossa vida a Deus. E então você terá salvação garantida, porque a salvação depende também de você, da sua separação. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículos 17 e 18. Essa palavra é muito séria. Ele fala ainda da separação do mundo, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, e aleluia. O Senhor garante o nosso futuro, porém é necessário que você tome uma atitude agora. Saí do meio deles. O que é isto? Separai-vos, diz Deus, apartai-vos, não toqueis coisas impuras, não vos mistureis com o mundo, e eu vos receberei e sereis para mim filhos e filhas. Deus ordena que todos nos separemos do mundo. Se você se separar do mundo agora, se consagrando para Deus, então Deus garantirá o seu futuro. Vamos ler o que diz Tiago 4, versículo 4. A palavra é sempre dura, é tremenda. Tiago 4:4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu digo agora que a amizade que você tolera com o mundo abre caminho para uma mistura que culminará com a sua condenação. O caminho é este: falta de santificação, mistura, abre a brecha para o pecado, e o salário do pecado é a condenação eterna, a morte. É assim que você irá para o inferno. A Bíblia fala que alguns já caíram e se condenaram para o inferno. E lembre-se disto: no céu não há purificação de pecado. Ninguém entrará na presença de Deus em pecado. Se você não confessar e for perdoado de todos os seus pecados aqui na terra, veja bem, todos, sem exceção, você não entrará na presença de Deus. Em pecado, ninguém verá o Senhor. No céu não entra pecado. Na Jerusalém celestial não há nada condenado. E se você está tolerando o pecado na sua vida aqui, saiba que você não terá parte com Deus. A menos que você confesse todos os seus pecados, você não verá a Deus. A santificação é uma separação. E se você está misturado, tolerando o pecado, você está contaminado e não verá o Senhor, porque você não está se santificando. A falta de santificação diz que você não verá o Senhor, nem agora, nem no futuro.
E então compreenda quão séria, quão grave é a palavra de Deus, que mostra que não há futuro para aqueles que não querem se santificar no presente. É por isso que, se você não se santifica agora, certamente você não terá salvação nenhuma. Porque isso testifica de que você não ama a Deus, você não reconhece o sangue de Jesus derramado por você. A sua tolerância, a sua mistura para com o mundo testifica contra você. É a própria condenação que fará você alijado do reino dos céus. Que coisa terrível é esta! Então, que certeza você pode ter? Você pode ter a garantia de que Deus é fiel, que nunca o desamparará, desde que você seja fiel para com o Senhor. Desde que você entregue a sua vida e consagre a sua vida inteiramente ao Senhor. Vamos analisar o que o pecado faz na vida de alguém. Pecado mancha, contamina, enegrece, escurece a vida espiritual de alguém. O pecado faz separação entre você e Deus. Nós já analisamos este assunto. Isaías 59, 1 e 2. O pecado faz completa separação entre você e Deus. Em pecado você nunca jamais verá o Senhor. Enquanto você tolerar o pecado, você estará só se definhando, arrasando a sua própria vida. Salmo 32 diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todo dia. É assim mesmo. Enquanto você tolera o pecado na sua vida, você não pode ter alegria. Você está se contaminando, se arrasando. Você está se deteriorando. Você está se condenando a si próprio. Você está se privando da bênção, da presença e da comunhão de Deus. Você está se privando da alegria que o Senhor pode dar. Você estará se privando da felicidade eterna. Ah, o pecado. Por que você tolera o pecado? Meu irmão, passe a vergonha, mas confesse o seu pecado. Diga não a Satanás. Confesse o seu pecado. Sejam eles 2, 3, 4, 50, 20 ou 5.000 pecados. Confesse-os todos, um por um, e receba o perdão de todos, um por um. E você será uma pessoa perdoada, feliz, alegre. Não tolere o pecado na sua vida, porque o pecado contamina, mancha a sua vida espiritual e separa você da presença gloriosa de Deus. Não faça isto. Não permita que você fique alijado da alegria e da bênção da comunhão com o Senhor. Confesse o seu pecado enquanto é tempo, para que receba o seu perdão ainda e a sua comunhão com Deus. Amém.